Amados e queridos irmãos, um bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu desejo uma ótima semana a todos. Amados, no meu devocional de hoje, eu quero falar sobre as pequenas ou grandes coisas que podem nos afastar de Cristo. E para dar início a esse devocional, eu quero fazer uma leitura que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo do 13 ao 16, que diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame a seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não destruírem mutuamente. Por isso eu digo, vivam por espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. O apóstolo Paulo aqui ele menciona sobre nós ter sido chamados sim para ter uma liberdade em Cristo. Nós somos livres em Cristo. Porém ele vai dizer que essa liberdade não pode dar ocasião ou espaço de tempo, para fazer a vontade da carne. O apóstolo Paulo quer dizer que nós somos livres, mas não para praticar isso. E essa vontade da carne praticada, ela não alega o coração de Jesus. Aí no versículo 17, o apóstolo Paulo vem trazendo uma série de obras carnais que praticamos que devemos tomar cuidado. E eu quero falar sobre cada uma delas, são 16. Amados, eu quero ser prático e objetivo, mas caso alguém queira me perguntar algo, eu tenho total liberdade em Cristo Jesus para que possamos falar sobre esse assunto, mas eu quero ser objetivo. Bom, o primeiro que ele vem nos dizer é a prostituição. Ela é uma imoralidade sexual também, em outras traduções. Queridos, o que é isso? É o adultério, é o sexo fora do casamento, é você ficar fazendo piada de sexo, tudo isso entra dentro dessa imoralidade. Mas essa palavra, ela vem do grego porneia, que também está ligada à pornografia. Então, por exemplo, se eu tenho algum vício pornográfico, se eu fico vendo vídeos, se eu fico vendo publicações, mas hoje quase não se tem mais sobre isso, se eu gosto de quadros pornográficos, então tudo isso entra dentro do quesito de imoralidade sexual. Aí o segundo ponto que ele fala que é impureza, a impureza do grego akártese, não sei nem falar essa palavra, também está linkado a pecados sexuais, atos pecaminosos, vícios. O que é o vício? Vício é aquilo que eu faço sempre e ele não traz nenhum tipo de benefício a mim. Então, por exemplo, por que o vício pode caracterizar um pecado? Porque o vício que controla você é dominado por ele, você é dominado pela vontade da carne, você não é dominado por Deus, aquilo controla você, tá bom? Uma outra coisa dentro da impureza são o quê? Os maus pensamentos, o desejo do coração. Quando nós temos o mal, o que seria um mau pensamento? É desejar algo errado e criar isso na sua mente, no seu pensamento, e desejar aquilo, e aquilo não é que agrada ao Senhor, então isso acaba sendo algo ruim, capaz de nos afastar de Jesus. A lascívia, queridos, a lascívia é um pecado de sensualidade demasiada, é um excesso de desejo pelo prazer, que se falta até um pudor, é algo que é ruim, é na forma de falar, é na forma de se vestir, é na forma de se portar, é a luxúria, a luxúria do prazer, é o pecado, tipo assim, o sexo que ainda não foi consumado, mas a pessoa está instalando na mente, no coração, e ela está fazendo quesitos para isso. Então, inclusive a própria pornografia, ela é uma forma de lascívia, Então, quando as mulheres, por exemplo, abusam de um tipo de decote, qual a intenção dela? Ou quando o homem quer andar sem camisa, qual a intenção dele? O que ele quer trazer para ele? Qual que é a intenção? Fica bonito, mas será que é só isso? Então, tudo isso está dentro de lascívia. Uma explicação mais clara que lascívia é a sensualidade, a pessoa seguir suas próprias paixões, os seus desejos, a ponto de perder uma vergonha, uma decência, amém? Bom, a idolatria, queridos, a idolatria
adorar ídolos, adorar espíritos malignos, adorar uma pessoa que você confia como se fosse um Deus da tua vida, você idolatrar um cantor, muito mais do que Deus, qualquer coisa, mas que nós idolatramos maior que Deus, ou que tem algum item que nós comparamos a Deus, sabe? Pessoas que usam lá um trevo de 4 folhas, eu vou usar aqui minha ferradura da sorte, tudo isso se caracteriza, um pecado, tá? Feitiçaria. A feitiçaria, ela vem da palavra pharmakeia, e isso é interessante, porque é o espiritismo, é a magia negra, é a adoração de demônios, e também o uso de drogas, mas na prática de feitiçaria. Era muito comum na época de Jesus manipularem algum tipo de drogas, os magos, né? Para fazer algo, então isso também é considerado feitiçaria. A inimizade, também é algo ruim que desagrada a Deus, né? É uma intenção forte, hostil, de antipatia, inimizades extremas, né? Então isso você deve não praticar na sua vida, inimizade com ninguém, porque isso não agrada a Jesus. A porfia também, né? Há brigas, as discussões, a luta por superioridade. Então tudo isso, queridos, não agrada a Jesus de nenhuma forma. As emulações, é um ressentimento, né? É quando você não tem prazer na vida do outro, quando você você amarga com o sucesso de alguém, quando você não se alegra quando alguém está caminhando bem. Então tudo isso também não alegra o coração de Jesus. A ira, né? A ira, a fúria explosiva é que irrompe algumas ações violentas. Essa ira descontrolada, sem um domínio próprio, ela também é algo que não agrada o coração de Jesus. As pelejas, eu estou aqui numa tradução mais tranquila, né? As pelejas, uma ambição egoísta, é a cobiça pelo poder, né? Por ter, por ser, né? Então essa cobiça, ela acaba trazendo bastante problemas para nós. As dissensões, né? Que seria isso? É você introduzir ensinos cismáticos na congregação sem qualquer respaldo da palavra de Deus. Então isso também é errado, quando você traz algum ensinamento próprio, uma sabedoria que você acredita que seja boa, mas ela não está de acordo com a palavra. Então isso também é um problema. Nós temos também, amados, as heresias, né? Um grupo dividido dentro de uma congregação, formando algum tipo de opinião que destrói a unidade da igreja, que não está de acordo com a igreja. Isso também é considerado uma heresia. A heresia não é só acreditarmos naquilo que está sendo ensinado, que é contrário à palavra, mas nós podemos praticar essa heresia quando acreditamos em algo e envolvemos mais pessoas disso. Os homicídios, a inveja, a inveja primeiro, uma antipatia ressentida contra uma pessoa que possui algo que nós não temos e queremos. Quando a gente invejamos alguém que tem um casamento legal, invejamos alguém que tem um bem legal, invejamos alguém, mas não no sentido de um olhar bom para isso, mas é que você quer aquilo para você, que você gostaria de viver aquilo. Isso é uma inveja. O homicídio, amados, né? Matar o próximo, por perversidade, tirar a vida de alguém. Ou não só esse homicídio, a gente pode dizer que quando você destrói a vida espiritual de alguém com as suas palavras, fazendo com que ela morra espiritualmente, podemos caracterizar desse homicídio. Amados, bebedices. Quando há um descontrole da sua faculdade física e mental por meio de bebida embriagante, isso também não agrada a Jesus. Mas é só uma cervejinha, é só um vinhozinho. Amados, de forma alguma isso agrada ao Senhor Jesus. Tira isso da sua vida. É por amor a Jesus que você vai ver quais são os benefícios quando a gente não se vende a isso. Algo que você consome, que faz mal para a tua saúde, que faz mal para o templo. E de alguma forma, isso que faz suas faculdades mentais perder os sentidos. Então isso não é legal. E a glutonaria também, né, que vem da palavra comos. As diversões exacerbadas, festa com comida e bebida de modo extravagante e desenfreado, até que envolve drogas, sexo, coisa semelhante. Tudo isso não agrada a Jesus. Amados, outras coisas como fofoca, falar mal da vida de alguém, julgar alguém, tudo isso também não agrada a Jesus.
Bom, eu vou encerrar por aqui, nós temos muitas outras coisas. Mas, amados, no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não podemos praticar essas coisas e também não entrar em atrito com o nosso irmão, se devorar em briga e discussão com o nosso irmão, que isso também desagrada a Jesus. Mas o mesmo texto ele vai dizer o seguinte, que a carne e o espírito passam o tempo todo lutando uma contra a outra. Mas se nós andarmos em espírito, buscarmos andar na presença de Jesus, a carne não terá chance de manifestar todos esses 16 pontos que eu mostrei para vocês. E se nós não ficarmos atentos para não praticar isso que o apóstolo Paulo diz, o qual foi falado hoje, nós poderemos não alcançar a nossa salvação se vivermos dentro dessas atitudes. Que Deus abençoe você. Um excelente dia.